Bom dia, bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem não me conhece, meu nome é Viviane, a gente vai trabalhar a Lei Orgânica da Polícia, então peguem papel e caneta, tá? Para vocês fazerem algumas anotações. O material que eu vou utilizar, os meus PowerPoint já estão disponibilizados aí para vocês nessa área do aluno, então você vai poder já marcar tudo. Vamos lá. A Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Por que a gente fala Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo? A Lei Complementar número 207 de 79, que teve alguns pontos alterados, né? E que a gente utiliza com essas alterações na 1151 de 2011, tá? Ela fala de tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, em alguns pontos. Então, a gente vai se ater aos tópicos relativos à polícia Civil, tá bom? Então, vamos arrepiar aí para a gente conseguir completar o nosso curso. Bom dia, Marcilene. Seguinte, no cargo de investigador de polícia, esse conteúdo está dentro do direito administrativo, tá? Já no escrivão, esse conteúdo está dentro do direito da legislação especial. E no agente de telecomunicações, somente foi, pelo menos no último concurso, foi pedido a Lei Complementar 207, né? E está dentro do direito administrativo. Por que eu coloquei isso aí? Porque tem muito aluno que fala assim para mim, Vivi, não cai LOP no meu concurso. A banca, às vezes, traz o número da lei. E o concurso, a questão também pode só ter o número da lei. Então, você tem que saber que Lei Orgânica da Polícia é a LC 207 de 79, tá bom? Então, vamos começar aqui. Quem tiver alguma dúvida, é só pedir para perguntar aqui no chat. Nós teremos 3 encontros, um hoje, dia 26, um dia 1º e um dia 3. E durante os nossos encontros, nós faremos muitas questões. Por que questões? Porque sem fazer questões, você não consegue mensurar, né? Primeiro, se você entendeu tudo que eu falei. Segundo, de transformar aquela informação assimilada por você em conteúdo suficiente para responder uma questão de prova, tá? Então, vamos sempre trabalhar em toda matéria, tá? Não só na minha. Toda vez que fizer alguma absorção de conteúdo, fazer questões. Vamos lá. Pessoal, normalmente a gente ouve falar que é a Secretaria de Segurança Pública, né, que cuida da manutenção, ordem e segurança do Estado de São Paulo. Só que a nomenclatura correta que está na lei é Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Então, a gente tem que ficar atento, porque, às vezes, numa questão de prova, ele pede, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 207, a denominação correta sobre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo é Segurança de Estado dos Negócios da Segurança Pública, tá bom? Então, essa secretaria, né, essa Secretaria de Segurança Pública que hoje está sob o comando do General Campos, né? E ela é a responsável por toda a ordem e segurança no estado de São Paulo. Abrange aí, ó, o serviço de proteção, abrange o serviço policial, prevenção e investigação criminais, policiamento ostensivo, de trânsito, proteção em casos de calamidade pública, incêndio e salvamento. E quais são os órgãos que estão hoje sob a hierarquia, né, que estão hierarquicamente, que a gente chama, vinculados ao General Campos, né, que é o nosso secretário de Segurança Pública. Polícia Civil, Polícia Militar. Então, por exemplo, se cai na sua prova, por exemplo, artigo 3º, são atribuições básicas da Polícia Civil. O exercício da Polícia Civil, né, as atribuições básicas da Polícia Civil são o exercício da Polícia Judiciária, administrativa e preventiva e especializada. Beleza? Você vai saber. Porém, se cair na sua prova as atribuições básicas dos órgãos policiais vinculados, né, subordinados hierarquicamente, administrativo e funcionalmente ao secretário de Segurança Pública, né, tem como características o serviço policial, a prevenção e investigação criminais, o policiamento ostensivo,
o trânsito e a proteção em casos de calamidade pública, incêndio e salvamento. Porque na nossa cabeça, a Secretaria de Segurança Pública só a Polícia Civil está subordinada a ela. E aqui no caso a gente está vendo no artigo 2º, Polícia Militar também. Então toma cuidado com o tipo de questão que pode cair, tá bom? Olha aqui, ó. Tendo-se por referência o artigo 1º da Lei Complementar número 207/79, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, responsável pela manutenção em todo o Estado da ordem e segurança pública interna, executará o serviço policial por intermédio dos esforços concentrados e difusos de seus servidores, esforços dirigidos à investigação e controle da criminalidade, órgãos de controle superior, meios que se fizerem necessários ou órgãos policiais que a integrem. Qual a resposta que vocês dariam aí? Vamos lá. Você viu que ele está perguntando de acordo com a letra da lei mesmo, né? Então, hoje a gente tem aqui o Adriano, a Marcilene e o Rogério. Vamos lá, galera. Vamos participar. Manda aí no chat, tá? O que você responderia em relação a essa questão? Cadê? Marcilene, Jefferson, o que vocês responderiam? Perfeito. Adriano já respondeu. Óbvio, isso tudo é feito por intermédio dos órgãos policiais que integram a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Tá vendo? Isso aqui é uma questão de prova e é exatamente isso que eles perguntam. Ó. Tá vendo? Ó, a nomenclatura correta de acordo com a lei. Vamos lá. Próximo tópico. Vamos lá. Pessoal, no artigo 10, a gente tem aí, consideram-se para os fins dessa lei. Toda vez que você for estudar uma lei, por exemplo, eu trabalho na Polícia Civil com a Lei Orgânica da Polícia Civil, com a Lei de Acesso à Informação, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas são as 4 disciplinas que eu, Viviane, trabalho dentro do curso da Polícia Civil. Toda vez que você for estudar uma lei, existe uma parte na lei, alguns artigos da lei, que eles têm a preocupação em explicar o que significa cada coisa. Então, ó, aí no artigo 10, elas são definições de alguns termos que são utilizados na lei. Então, o que é uma classe? Né? Tanto que, ó, quando você... hoje a gente tem a estruturação da Polícia Civil em 4 diferentes classes. Você ingressa em 3ª classe, depois vai para a 2ª classe, depois vai para a 1ª classe, depois vai para a classe especial. Mas o que é uma classe, Vivi? Classe é um conjunto de cargos públicos de natureza policial da mesma denominação e amplitude de vencimentos. Então, investigadores de polícia da 3ª classe. Então, todo mundo é investigador, tem o mesmo vencimento, tá? Está na mesma classe. Então, depois vai para a 2ª, depois para a 1ª e, quem sabe, chega à classe especial, porque nem todos chegam à classe especial. Classe especial, a gente alcança por merecimento, tá? As demais classes podem ser por antiguidade ou merecimento. A gente vai falar de promoção no decorrer do nosso curso e a gente vai voltar nesse assunto, tá? O que é uma série de classes? É um conjunto de classes da mesma natureza de trabalho policial, hierarquicamente escalonada de acordo com o grau de complexidade e atribuições e de nível de responsabilidade. Então, uma série de classes, por exemplo, a série de classes de investigador, né? Então, eles estão todos escalonados lá, 3ª, 2ª, 1ª, ou classe especial, e elas têm as mesmas atribuições, cada um dentro do seu nível, dentro da sua classe, seu nível de responsabilidade. É óbvio que quem acabou de ingressar tem responsabilidades diferentes que quem já chegou à classe especial, ou que está na 2ª, ou que está na 1ª classe. Beleza? O que é uma carreira policial? É um conjunto de cargos de natureza policial de provimento efetivo. Então, a carreira policial de investigador, ela tem provimento efetivo, por exemplo. Então, isso aqui, ó, cargos permanentes, isso aqui é o padrão. Então, quando eu falo que um escrivão de polícia da 3ª classe, né, quando a gente ingressa em 3ª classe, ele está no padrão 1. Quando ele vai para a 2ª classe, ele está no padrão 2. Quando ele está na 1ª classe, ele está no padrão 3. Né? Olha lá,
padrão 3, e quando ele está na classe especial, padrão 4. Pessoal, guarda essa informação, porque isso aqui é muito importante, pode cair na sua prova de uma forma, né, diferente. Olha só. Quando eu pergunto, onde eu acho essa tabelinha, Vivi? Quem tiver a apostila da Central, tá? No final da Lei 1151, vocês têm essa tabelinha aí bonitinha para vocês, tá bom? Então, ó, aí tem investigador, fotógrafo, agente. Aí na apostila você tem de todos os cargos. Vamos lá, exigências para o provimento. É aqui que eu vou usar daqui a pouquinho a informação dessa tabela, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, serão exigidos os seguintes requisitos. Você, se caísse na sua prova hoje, que para ser delegado-geral de polícia, que hoje o cargo de delegado-geral de polícia ele é ocupado pelo Dr. Rui Ferraz Fontes, tá? Vamos supor que você esteja vendo esse vídeo em outras épocas. Hoje a gente tem o Dr. Rui, porém esse delegado ele pode pode haver uma troca no decorrer dos anos e tem que ficar atento, porque se cai atualidades, pode cair o nome do delegado-geral em relação a alguma ação. Então, por exemplo, imagina que cai na sua prova, todos os cargos aí caem atualidades, né? Cai assim, ação chefiada pelo delegado-geral de polícia, que levou toda a cúpula do PCC de São Paulo para um presídio do Amazonas, foi chefiada pelo... Aí vem lá, Dr. Rui Ferraz Fontes, hoje seria a resposta. Pode ser que daqui a alguns anos, quando você estiver fazendo essa questão, não seja mais ele. Então, tem que ficar atento. Atualidades é um estudo contínuo, tá? E legislação também é um estudo contínuo, você sempre tem que ficar atento às modificações. Então, você acha que para ser delegado-geral de polícia tem que ser ocupante de cargo, né, de delegado de polícia da classe especial? O que você acha? Isso está vetado. Se você olhar aí na lei, na íntegra da lei, isso está vetado. Não caia nessa pegadinha, porque todo mundo acha, normalmente todo mundo acha, que para ser delegado-geral de polícia tem que ter chegado à classe especial. E só se chega à classe especial por merecimento. Pode ser que ele seja, né? Mas não necessariamente precisa ser, tá bom? Então a lei aí vetou esse dispositivo. Agora, para ser delegado-geral de polícia, diretor-geral de polícia, assistente técnico de polícia, delegado regional de polícia, sim, qualquer ocupante de um desses 3 cargos, anota aí, tem que ser delegado de polícia da classe especial. Então, vamos lá. Vamos lembrar que hoje o ingresso na polícia, se você pegar na lei complementar 207/79, ele traz algumas coisas um pouquinho diferentes, principalmente da parte de concurso. Então, a gente, para falar da parte do ingresso, de concurso, como são as etapas, como é o processo, a gente vai usar a 1151 de 2011. Então, eu já vou inserindo alguns trechos dela. Porém, no final do nosso curso, eu vou voltar nela e vou explicar mais coisas sobre ela, beleza? Então, ó, hoje você vai estudar, né? Você vai fazer a prova, vai passar por todas as etapas, a gente vai falar quais são essas etapas e você vai tomar posse. Hoje a gente toma posse primeiro e depois vai para o curso de formação. Então, quando você ingressar na carreira policial, que a gente já viu o que é a definição de carreira, você tem que ser aprovado em concurso público, óbvio, de provas e títulos. Alguns cargos têm também a etapa de títulos, tá? É bem interessante. Daqui a pouquinho, quando eu falar das 5 etapas do concurso, a gente vai falar da prova de títulos. E você ingressa em terceira classe. Quais são as classes que nós vimos? Eu ingresso em terceira classe. E durante essa terceira classe, eu estou em estágio probatório. O estágio probatório tem duração, né, de 3 anos. Então, isso já conta, inclusive, para a minha aposentadoria, para as minhas promoções. Tá? Então, quando eu estou em estágio probatório, eu já estou em efetivo exercício. Tá? Então, a gente precisa ficar atento que sempre o estágio probatório é de 3 anos e eu sempre ingresso em terceira classe, 3-3, não tem como errar, tá?
E aí o exercício tem que ser obrigatoriamente em unidade territorial de polícia judiciária ou de polícia técnico-científica, cada um no seu cargo, salvo se o secretário de Segurança Pública, né, quiser outra denominação aí ou outra distribuição dos cargos, mediante representação do delegado-geral de polícia. Então, os dois, caso alguém faça diferente do que está aqui obrigatoriamente definido em lei, eles dois que determinam. Então, vamos lá. Tem uma questãozinha que já caiu em prova também. E aqui é muito fácil, né, gente? Aqui não tem como errar. A Lei Complementar 1151 de 2011 dispõe que o ingresso nas carreiras policiais civis, precedido de aprovação em concurso público de provas e títulos, dar-se-á em que classe é o ingresso? Alternativa E é a única que tem terceira classe. Essa aqui não faz nem o favor de colocar tudo terceira classe e mudar os anos, né? E aí, uma questão muito simples, mediante nomeação em caráter de estágio probatório, pelo período de quantos anos? Estágio probatório é quantos anos? 3 anos de efetivo exercício, né? Obrigatoriamente em unidades territoriais de polícia judiciária e polícia científica, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Olha lá, terceira e 3 anos. Não vou nem pedir para vocês responderem, que eu tinha certeza que vocês iam acertar. Vou guardar essa munição aí para outras questões. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui, se alguém mais entrou. Adriano, Jefferson, Marcelene e o Rogério. Pessoal, alguma dúvida até agora? Estou correndo, está muito rápido? Fala para mim como é que está. Se estiver muito tranquilo, eu vou até tomar um negócio aqui. O energético para dar um gás. Tá tudo bem? Fala aí se está tudo bem, se está muito rápido, por favor. Tá? Para a gente continuar. De acordo com a 1151, o concurso dar-se-á em 5 etapas, 5 fases. Tá? Então, quando você escolhe fazer o concurso, então, vamos supor, investigador, você tem que pegar o edital de investigador. Vivi, é sempre igual? Não, não é sempre igual. Vou fazer escrivão? Vou pegar o edital do escrivão. É sempre igual? Não. Escrivão e investigador são iguais? Nem o número de questões são iguais. Tá? Difere. Então, o critério de avaliação, em relação, pelo menos no último concurso, tá? Investigador e escrivão, a GPOL, a GTEL, a quantidade de questões, o critério de avaliação da prova preambular, que é a nossa primeira fase, cada edital tem um. Então, se você vai prestar mais de um cargo, você tem que ficar atento a como será a sua prova preambular em cada um dos concursos, em cada um dos cargos. Então, por exemplo, investigador e escrivão são 100 questões, a GTEL, a GPOL, a auxiliar de necropsia, a papiloscopista são 80. Então, você vai buscar aí o seu edital e fazer esse levantamento. A prova escrita, pelo menos nos últimos concursos, caiu aí para investigador e escrivão. Porém, de acordo com a lei, ela pode ocorrer, quando for o caso, se regulamentada no edital do concurso público. Ou seja, pode ocorrer em qualquer um, diferente de algumas que eles colocam que obrigatoriamente será X, tá? Então, essa prova tem que estar prevista. Normalmente é o quê? São questões dissertativas que você vai escrever sobre o tema. No último concurso, como eu falei, só caiu no investigador e no escrivão. Eu não vou entrar em prova de delegado, essas coisas, porque não é o foco, tá? Mas investigador e escrivão, nós tivemos essa etapa. Comprovação de idoneidade e conduta. É isso aí, vai ter uma IC-IS, né, uma investigação social, e aí você vai ser verificado, vai ser feito pela corregedoria, né, um policial da corregedoria, vai na região, né, nos endereços onde você vai, depois de entregar os seus documentos, relacionar lá as suas informações, eles vão fazer uma comprovação da sua idoneidade. Em relação ao último concurso, né, existem concursos que essa comprovação de idoneidade vem no final. Aqui eles chamaram para a prova oral quem já tinha passado por essa IS, então eles já fizeram filtro, quem tinha toda a condição
ia para a próxima etapa, quem não tinha já ficava aí na investigação social. Por isso que às vezes demora um pouquinho de marcar a prova oral. Imagina, fazer uma investigação social de todo mundo que passou pela prova preambular, que passou pela prova escrita, né? Então tem os critérios no edital, por isso que eu estou pedindo para que vocês leiam, para vocês poderem fazer. Então, passou da comprovação de idoneidade, prova oral. Anota isso, isso é muito importante. Todos os cargos podem ter prova escrita? Se tiver no edital, sim. Então, ele não determina que somente algumas carreiras tenham prova escrita. Ele está falando o seguinte, se tiver regulamentado no edital, se tiver pedindo no edital, pode pedir. Então, qualquer cargo poderia ter. Prova oral, ele já está falando o seguinte, é obrigatório, tem que ter em todas as carreiras de nível superior. Agora, nas demais carreiras, que não são as de nível superior, pode ser ou não. Quem delibera aí é o Conselho da Polícia. Então, Vivi, pode ter prova oral no meu concurso? Se eles acharem que sim, sim. Porque é facultativo, não é dispensável. Tá? Então, cuidado com essas palavras. Tudo que é obrigatório não pode mudar, tudo que é facultativo pode ou não ocorrer, de acordo com determinação aí, no caso da prova oral, do Conselho da Polícia Civil. Tá bom? Dúvidas aqui? Todo mundo gosta muito desse tema. E prova de título, quando for o caso, a ser regulamentada, né, regulada no edital de concurso. Isso aqui é muito legal. Quem tem mestrado, doutorado, pós, artigo publicado, livro publicado, nas áreas afins lá, que no seu edital já determina, você pode ter aí pontos a mais na sua classificação. E isso é muito legal, porque aí você pode ficar entre os primeiros e ser chamado nos cursos de formação rapidamente, né? E aí não ser remanescente, aquela coisa toda. Na verdade, a prova de títulos, ela não é eliminatória, ela só é classificatória, ela soma pontos, você não perde pontos, mas quem tem, sobe um pouquinho na lista, tá bom? Vamos lá. As fases, né? Ou seja, prova preambular, preliminar, objetiva preliminar, prova escrita, se houver, IS, né, que é investigação social, comprovação de idoneidade, e a prova oral, se ocorrer também no seu concurso, ela é de caráter eliminatório e acontece nessa sequência. Já a prova de títulos, como eu acabei de falar, é caráter classificatório, tá bom? A aplicação das fases poderá ser descentralizada para os núcleos de ensino da Academia de Polícia, exceto a prevista no inciso 4, que é a prova oral, ou seja, a prova oral é feita pela Cadepol. As outras podem ou não ser feitas. Ó, a aplicação poderá ser descentralizada, ou seja, a VUNESP poderá fazer as outras etapas. Como faz, né? Ela faz a prova de 100 questões, ela faz a prova escrita, porém, a investigação social, pelo menos ultimamente, vem sendo feita pela academia. A prova oral tem que ser feita, porque esse exceto determina que somente a Academia de Polícia possa fazer, tá bom? E a prova de títulos, o levantamento, tudo pode ou não ser feito, beleza? Então, vamos lá. O edital do concurso estabelecerá no momento em que o candidato deverá realizar o exame de caráter psicotécnico. Então, o edital também que vai determinar se vai ter ou não, em que fase vai ter, em que fase ocorrerá, porque ele não determina que o exame psicotécnico é uma fase do concurso. Ele simplesmente avisa que vai haver e que em algum momento vai ser convocado. Isso também tem que estar no edital. Constitui requisito para fins de ingresso na polícia a comprovação de capacidade física e mental. Inclusive, bem legal falar que essa capacidade física, essa comprovação da capacidade física e mental é um dos requisitos que você vai passar a ser avaliado semestralmente quando você estiver na academia, né, depois que já iniciou o seu estágio probatório, tá? Anota aí o artigo 6º, que já caiu em prova, que o cargo de superintendente da Polícia Técnico-Científica vai ser ocupado alternadamente por um médico legista e por um perito criminal. Tá? Então,
por um período por um médico legista, depois sempre por um perito criminal, depois sempre por um médico legista, depois sempre por um perito criminal. E vai revezando entre eles. Vivi, se não tiver ninguém, tem. Eles vão dar um jeito, porque está em lei. Então, eu não posso privilegiar uma carreira, não tem disputa de eleição, não é uma eleição, vou fazer boca de urna aí, tá? Eles têm lá quem são os nomes, os gabaritados para ocupar os cargos, e esse cargo é muito importante dentro da polícia, visto aí a excelência que a nossa Polícia Técnico-Científica no estado de São Paulo tem, beleza? Então, cargos de médico legista e perito criminal alternadamente ocuparão aí a vaga de superintendente. Ó, já caiu em prova também. Nos termos da Lei Complementar 1151, o cargo de superintendente da Polícia Técnico-Científica de Provimento em Comissão será ocupado: a. por integrante da carreira de delegado nos termos da lei, alternadamente por integrante das carreiras médico, legista e perito, e alternadamente por integrante de médico, legista, perito e delegado, por integrante da carreira de perito, por integrante da carreira de médico. Pessoal, é óbvio, a gente acabou de ver, está muito simples, mas guarde isso, alternadamente, e em cargos, né, que são compatíveis, que estão sob a hierarquia da própria Polícia Técnico-Científica. Delegado, não. Tá? Então, fica mais fácil de você guardar essa informação e a resposta é a B. Tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Dúvidas? Ninguém? Beleza. Vamos lá. Os 3 anos de efetivo exercício nos cargos da Polícia Civil de terceira classe, a que se refere o artigo 3º que a gente acabou de falar, caracteriza-se como estágio probatório. Aí, durante esse período de estágio probatório, os integrantes das carreiras policiais civis serão observados e avaliados semestralmente. Tá? Então, cuidado, não vai achar, porque, por exemplo, Vivi, eu trabalhei numa empresa que a minha avaliação era anual. A gente está falando de avaliação dentro do estágio probatório, nos 3 anos de efetivo exercício, nos primeiros 3 anos de efetivo exercício, na carreira que você sonhou, estudou, está aí, quinta-feira de manhã comigo, estudando, tá? Então, você vai ser avaliado semestralmente, tá? E quais são os requisitos? Como eu falei, primeira coisa, quando eu ingresso no curso de formação, hoje eu já estou empossado, eu já sou policial, já recebo meu salário integralmente, tá? Já recebo meu salário. E aí, o que acontece? Não é, antigamente não, você ia para o curso de formação, se passasse no curso de formação, você tomaria posse. Aqui já é o contrário, eu já sou empossado. Então, durante o curso de formação, eu já estou contabilizando os 3 anos de efetivo exercício do meu estágio probatório, já estou aí fazendo. Conduta ilibada na vida pública e privada, inclusive em período anterior ao início do exercício. Então, eu tenho, né, que ter uma conduta ilibada. Não é porque eu entrei na polícia que eu posso fazer de qualquer jeito. Tem gente que é assim. Já estou aqui mesmo, vou fazer de qualquer jeito, vou tocar o terror, né? Que nem a gente fala aqui em São Mateus, tal. Meu, cuidado. Eu já vi gente no curso de formação que acha que só porque está lá, que já é empossado, já é XYZ lá, né? O cara já pode fazer tudo que ele quiser. E não é bem assim, tá? Então, tem que ter uma conduta ilibada, ou seja, uma conduta reta. Você tem que ser o cara que traga para a polícia, né, orgulho de você fazer parte dela. Então, você tem que comungar dos mesmos valores e princípios, tanto na vida pública quanto na vida privada. Tá? Tem gente que, né, tem policial que você nem vê coisa sobre ele por aí, porque o cara é muito, né? O cara tem uma vida privada super legal, né? Super, né, tranquila, vamos dizer assim. Aptidão, inclusive física e mental, a gente viu que inclusive está na lei como uma determinação. Você tem que ter disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, eficiência e responsabilidade. Então, esses são os requisitos, os 8 requisitos. Já lembra, são 8 requisitos.
A gente tem uma questãozinha aqui que eu criei para vocês. Não se encontra entre os requisitos avaliados para o fim de estágio probatório do policial civil do Estado de São Paulo, nos termos da LCE, Legislação Complementar Estadual número 1151 de 2011, toda vez que vier a palavra não, a mente humana não está acostumada a responder o negativo. A gente sempre vai para aquilo que a gente acha que é. Então, está estudando, grifa não, incorreto, exceto, tudo que é negativo, a gente tem que mudar uma chavinha no cérebro para poder começar a se habituar. Porque aí você fala, mas para mim está tudo certo, eu não estou vendo erro. E aí ele está falando exatamente outra coisa, toma cuidado. Vamos lá. Então, qual dessas 5 condutas descritas nessa questão não fazem parte daquele rol que a gente acabou de estudar do artigo 7º da LC 1151? Eu acabei de falar, você tem que ter uma conduta ilibada na vida pública e na vida privada, inclusive no período anterior ao início do exercício? Tem. Então, se encontra, sim, no rol de requisitos. Aptidão física e mental? Sim, se encontra no rol dos requisitos. Eu tenho que ter disciplina? Sim, se encontra no rol dos requisitos. Tenho que ter proatividade? Claro que eu tenho que ter proatividade, mas não se encontra no rol dos requisitos. É isso, gente. Então, olha o que eles... Qual é a minha intenção aqui? Fazer você pensar. Então quer dizer que eu não preciso ser proativo? Não disse que você não precisa ser proativo, mas não se encontra entre os requisitos avaliados. Olha que diferença tem uma coisa da outra. E é isso que eles querem. Eles vão colocar para você perguntas que vão induzir você a erro. Então, é óbvio que eu preciso ser proativo em qualquer coisa que eu vá fazer. Porém, não é dos requisitos, tá? Ele está sendo muito claro aqui. Ele não está perguntando características do policial. Ele está falando requisitos avaliados. Beleza? E assiduidade. Inclusive, assiduidade, ser assíduo e pontual é um dos deveres. Então, é óbvio que vai ser verificado isso, tá? E quando você não cumprir um dever, você tem uma penalidade. A gente vai ver isso nas aulas seguintes. Pessoal, o curso de formação terá duração mínima de 3 meses. É óbvio que tem alguns cargos que vai ter um pouquinho mais. Em período de pandemia, agora, o que eles fizeram? Eles tiveram uma parte presencial e a maior parte online. E para ser aprovado nesse curso de formação, você tem que ter nota mínima correspondente a 50% da pontuação máxima em cada disciplina. Então, fica aí, anotado aí, para você não errar isso na questão, tá? Esse negócio de nota mínima correspondente à pontuação máxima, nota mínima correspondente à pontuação máxima, nota mínima correspondente à pontuação máxima. Senão eles trocam, né? Nota máxima correspondente a 50% da pontuação mínima. Cuidado, tá? É uma bobagem, mas a gente tem que saber. Aí vem aqui, ó. Durante o período de estágio probatório, será exonerado, mediante procedimento administrativo, a qualquer tempo, o policial que não atender os requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, se eu não cumprir um daqueles requisitos, poderei ser exonerado. E óbvio que dentro de um processo administrativo vai ser assegurado contraditório e ampla defesa. No decorrer das aulas, a gente vai falar sobre como funciona esse processo administrativo, tá? Os demais critérios e procedimentos para fim de cumprimento de estágio probatório serão assegurados em decreto mediante proposta do secretário no prazo máximo de 90 dias. Show. Cumpridos os requisitos para fim de estágio probatório, o policial obterá estabilidade. É isso aí, gente. É isso que a gente busca, né? Estar estável depois do 3º ano de estágio probatório. Olha a questãozinha plus aí. Vamos arrepiar. Segundo as regras da Lei Complementar 1151 de 2011, o policial civil será considerado aprovado no curso de formação técnico profissional, desde que obtenha a nota mínima correspondente a 65% da pontuação máxima em cada disciplina, 60% da pontuação máxima em cada disciplina, 75% da pontuação máxima em cada disciplina, 80% da pontuação máxima em cada disciplina ou 50% da pontuação máxima em cada disciplina. Resposta, todo mundo já sabe, acabei de falar, resposta E. Eu indico que no final do nosso curso você imprima todos esses PowerPoints, pelo menos os de questões,
para você ir fazendo. Eu tenho todas essas questões compiladas, só as questões. Quem quiser, depois eu vou deixar meu zap aqui no final, pede para mim, eu mando o arquivo, aí pelo menos você fica com um simuladinho só com as questões, tá bom? Aí, tá vendo? Só de eu falar que eu vou mandar questões, todo mundo quer. As aulas irão até quando? Bom, eu tenho aula com vocês de LOPE, hoje, 26, dia 1º e dia 3, tá bom? Show! É isso aí, galera. Manda para mim um zap, Marcilene. Você já tem meu número? Marcilene já participou da minha aula. 992580489. 992580489. E aí eu já mando para vocês essas questões, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos falar mais uma. Opa! Vamos fazer mais uma questão aqui. A seção 3 da Lei Orgânica. Vamos voltar para a Lei Orgânica da Polícia, tá? A seção 3 da Lei Orgânica da Polícia Civil, por meio do artigo 24, dispondo da posse e as autoridades respectivamente competentes para empossar os policiais civis para dar posse ao fotógrafo técnico policial, compete ao seguinte. Às vezes é uma questão assim, você fala, meu, quem que vai dar posse ao fotógrafo técnico pericial? Olha as alternativas. Secretário de Segurança Pública, delegado-geral de polícia, superintendente da Polícia Técnico-Científica, diretor do Departamento da Administração da Polícia Civil e secretário-geral do Governo do Estado de São Paulo. Seguinte, essa questão eu queria que vocês 5 me respondessem. Adriano, Jefferson, Marcilene, Miriam e Rogério. Se essa questão tivesse hoje, numa prova de vocês, quem responderia a letra A? Quem responderia a letra B? Quem responderia a letra C? Quem responderia a letra D? E quem responderia a letra E? Quem que vocês acham dessas autoridades descritas que podem, né, são competentes para dar posse ao fotógrafo técnico pericial? Vamos lá. 1 minutinho para todo mundo responder. Não quero. Ah, eu iria na A, o Adriano. O Jefferson também iria na A. Vamos lá, Marcilene. Vamos lá, Miriam. Vamos lá, Rogério. B. Sei lá. D, Rogério, tá ninja. Só que funciona mais ou menos assim. É óbvio que, como aquela outra questão, eles vão querer induzir vocês a erro. Então, nesse caso, não dá para brincar. Olha só. Primeiro, o concurso vai ser homologado pelo secretário de Segurança Pública. Uma coisa é a autorização. A autorização do concurso dar-se-á pelo governador e a homologação do concurso pelo secretário de Segurança Pública. Então, anota aí no seu caderno. Homologado pelo SSP e autorizado pelo governador. Agora, quem é competente para dar posse, que foi o tema que a gente acabou de ver? São competentes para dar posse. O secretário de Segurança Pública, ele dá posse ao delegado-geral de polícia. Então, quem respondeu a alternativa A, essa alternativa A, esse secretário de Segurança Pública, somente dá posse para o delegado-geral de polícia. O delegado-geral de polícia dá posse ao delegado de polícia. Então, não, ele não dá posse para o fotógrafo, porque ele só dá posse para delegados de polícia. E alternativas, né, o outro tópico, o diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil é quem dá posse para todos os demais cargos. E olha só que coisa interessante, normalmente os alunos respondem e quem dá posse para o fotógrafo é o superintendente da Polícia Técnico-Científica. Por quê? Porque o fotógrafo está sob aí a subordinação dessa pessoa, dessa autoridade. Então, o secretário de Segurança Pública só dá posse para o delegado-geral de polícia. O delegado-geral de polícia só dá posse para os novos delegados. O superintendente da Polícia Técnico-Científica não dá posse para ninguém. E o diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil dá posse para todos os demais cargos. Então,
se no seu próximo concurso cair, quem dá posse para o investigador de polícia? O diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil. Quem dá posse para o escrivão de polícia? O diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil. Quem dá posse para para delegados? Delegado-geral de polícia. Quem dá posse para o delegado-geral de polícia? Secretário de Segurança Pública. E quem dá posse para o papiloscopista policial? Diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil. Vocês viram o que eu fiz? Eu simplesmente fiquei repetindo, trocando o cargo, condicionando meu cérebro a pensar. Isso faz com que no dia da prova eu já esteja acostumado a não associar o diretor do departamento de administração somente ao fotógrafo. Cuidado, gente. Quando eu estudo para concurso, eu já tenho que estudar para o que vier. Então, fazendo essa brincadeira, fazendo esse jogo, eu já consigo me preparar para ir além. E é isso que a gente precisa ir além. Não podemos esquecer disso. Bom, hoje você chega lá para tomar posse e vem a autoridade, diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil, se você for tomar posse no investigador, no escrivão, no papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, perito, médico legista, todos, quem dá posse, quem é a autoridade que vai dar posse? O diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil. Se você for um futuro delegado, né, quem vai dar posse para você? O delegado-geral de polícia. E se você, se Deus quiser, um dia chegue, você que é delegado, chegou ao cargo de delegado-geral de polícia, que vai dar posse para você, o secretário de Segurança Pública. O que vai acontecer na sua posse? Você vai assinar um livro, que a gente chama de próprio. Então, guarda essa palavra, porque pode ser, eles podem trocar essa denominação, é livro próprio. Aí vai você e a autoridade competente assinar, vai fazer vai ter uma cerimônia, vai fazer um compromisso, é bem bonito, é bem legal, né? Esse teor desse compromisso, o que está escrito nesse compromisso, o que você vai falar lá na hora que você estender o braço, falar, cantar o hino, aquela coisa toda, é o secretário de Segurança Pública, ele que define, e essa posse deverá verificar-se no prazo de 15 dias da publicação do ato, né, no órgão oficial. O que é o órgão oficial? O Diário Oficial do Estado. Tá? Então, essa convocação vai se dar por Diário Oficial e deve ocorrer no prazo de 15 dias. Vamos supor que eu não posso tomar posse, né, nesses 15 dias. Eu poderei fazer um requerimento, eu interessado em prorrogar essa posse, poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Cuidado com o poderá e com o deverá. Porque se cair na sua prova, a posse deverá verificar-se no prazo de 15 dias, né? E deverá ser prorrogado por mais 15 caso o interessado faça um requerimento. Não é deverá ser prorrogado por mais 15 dias, é poderá ser prorrogado a requerimento do interessado. E também não é tem que tomar posse, o prazo é 15 dias, pode prorrogar por mais 15 dias, deve ser automático. Esse negócio do deve ser automático não existe. Então, poderá, se o interessado solicitar, ser prorrogado por mais 15 dias. Tá bom? Olha lá, se a posse não der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Inclusive, aí, na época da pandemia, que o pessoal foi convocado para tomar posse, né, para fazer curso de formação, para entrar em exercício, eu já sei de histórias de pessoas que não viram no Diário Oficial e eu fico nervosa. Fico muito nervosa, porque, cara, se você passou num concurso, você está guardando ou a data da sua posse, ou a data de entrada de exercício, ou o início do seu curso de formação, e você não acompanha, você está de brincadeira num negócio desse. Bom, a contagem desse prazo, 15, podendo ser prorrogado por mais 15, poderá ser suspensa por no máximo 120 dias. Então, se você tiver algum problema e um órgão médico verificar que você, né, não pode, nesse momento, tomar posse, o prazo poderá ser suspenso por até 120 dias. E vamos supor que você foi tomar posse, ficou doente, vamos supor, tá, ou numa licença maternidade, e aí você pega e solicita suspensão. Então, vamos supor que já tenha passado 10 dias do prazo.
Quer dizer, faltaria 5 para você tomar posse, né? Finalizando aí o prazo. Se ocorrer a suspensão, para de contar os 15. Aí fica o período de suspensão e depois volta a contar os dias restantes que faltariam do prazo inicial. Então, vamos supor, tenho 15 dias para tomar posse, prorrogável por mais 15. No momento em que a suspensão é determinada, né, a critério desse órgão médico, para de contar, para mesmo, cessa a contagem, passa a valer o prazo de suspensão. Pode ser, o prazo de suspensão pode ser de 30 dias? Pode. Pode ser de 90 dias? Pode. Pode ser de 60 dias? Pode. Pode ser de 120 dias? Pode. Pode ser de 121 dias? Não. Até o máximo de 120 dias. Terminou o prazo da suspensão, volta a contar o prazo da posse, né? O prazo regulamentar lá da posse. Nesse caso, vamos supor que você vai tomar posse, só que você está na Disney, né? Sei lá, sua passagem, você estava em pandemia, aí você falou assim, vou ficar aqui mais um tempo, nos Estados Unidos. Será suspenso o seu prazo? Contará também para o seu caso a suspensão? Não. Suspensão é a critério do órgão médico encarregado da inspeção. Então, ou seja, não é por qualquer motivo que vai se dar a suspensão da contagem do prazo, tá bom? Então, cuidado aí por achar que tudo, né, tudo pode ocorrer suspensão. O prazo a que se refere este artigo recomeçará a fluir sempre que o candidato, sem motivo justificado, deixar de cumprir as exigências do órgão médico. Ou seja, vamos supor que eu tenha 120 dias de licença, né, de suspensão aí por conta de órgão médico. Mas se eu não fizer tudo, vamos supor que eu tenho que fazer fisioterapia, fazer retorno, fazer as coisas, fazer do jeito que o médico falou, poderá, né, ser suspenso o período. Ser suspenso o período de suspensão, ó que loucura. Vamos lá. O exercício terá início dentro de 15 dias contados da data da posse ou da data do ato de remoção, né? Então, o que é ato de remoção? Vamos supor, data da posse, você está ingressando na polícia, você tem que entrar em exercício em 15 dias. Beleza? Está aqui na lei, show. Agora, além de determinar o prazo da lei, do início do exercício após a posse, tem também o início do exercício depois de um ato de remoção. Eu vou explicar daqui a pouquinho que atos são esses que envolvem remoção. Porém, funciona mais ou menos assim. Já sou policial, vamos supor, aqui de uma delegacia da Zona Leste, aqui de São Mateus, e aí pedi remoção lá para a Zona Sul. Vou lá para uma delegacia lá no Campo Limpo, por exemplo. Pedi, foi determinada a minha remoção. Olha só. Cuidado por achar que qualquer remoção também tem que entrar em exercício em 15 dias. Quando o acesso, remoção ou transposição não importar mudança de município, deverá o policial entrar em exercício no prazo de 5 dias. Estou mudando de São Mateus para o Campo Limpo. Estou tendo uma remoção dentro do mesmo município. Então, o início do meu exercício são 5 dias. Agora, e se eu estiver mudando de São Mateus para Suzano? É outro município, aí 15 dias. Então, o exercício terá início dentro do prazo de 15 dias, se da data da posse ou da data da publicação do ato de remoção que está me transferindo, né, para outro município, porque se for um ato de remoção, acesso ou transposição dentro do mesmo município, 5 dias. Tá? Então, vale a pena ressalvar bem, porque todo mundo fica 15 dias, data da posse e data da remoção. Remoção que importar mudança de município. Isso não está escrito aqui, você está vendo? Mas é a interpretação da lei. Por isso que lei tem que ser lida e interpretada. Ela não pode somente ser lida, porque a gente esquece, a gente deixa passar batido, tá bom? Aí, ó, no interesse do serviço policial, poderá determinar, o delegado-geral de polícia poderá determinar que os policiais civis assumam imediatamente o exercício do cargo. Então, por exemplo, aqui está falando o exercício terá início dentro de 15 dias da data da posse
e da data da publicação do ato de remoção, né, para outro município, 5 dias dentro do mesmo município. Porém, o DGP pode falar assim, ó, quero que todo mundo comece X dia. Não precisa cumprir o prazo, se for determinação. Aí ele fala aqui, ó, nenhum policial civil poderá ter exercício em serviço ou unidade diversa daquela para o qual foi designado, salvo autorização do delegado-geral de polícia. Então, o delegado-geral de polícia é quem pode designar, né, o policial civil para ter o seu trabalho, né, ou diferente do que ele foi lotado, seria um desvio de função aí, ou trabalhar numa unidade. Ele deveria trabalhar na delegacia, está trabalhando em outro lugar. É o delegado-geral de polícia que determina isso. Tá? A gente tem aqui um assunto bem interessante que cai em prova também, que é a reversão ex officio. Reversão ex officio é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço policial quando o que levou ele a uma aposentadoria com invalidez está meio subsistente. Os laudos, as determinações, elas não estão muito legais. Aí eu posso pedir para o policial voltar a trabalhar. Então, vamos supor, estou lá na ativa, tive algum problema, fui aposentado por invalidez. No momento em que eu vou passando nas perícias, verificando os meus laudos, tendo o acompanhamento, foi-se percebido que tudo que levou à minha aposentadoria por invalidez não está muito robusta as provas, as condições. Nesse caso, vai ser chamado para que eu volte para o serviço policial, volte à ativa, e quando eu estou aposentado por invalidez, gente, não é qualquer aposentadoria, pelo amor de Deus. Quando eu estou aposentado por invalidez, foi verificado que eu não estou tão inválido assim, vamos falar o português claro, tá ligado? Aqui em São Mateus nós somos assim. Fui aposentado por invalidez. Não estou tão inválido assim. As razões aí não foram muito subsistentes, né? O que acontece comigo? Eles vão me chamar para voltar para a ativa. Essa volta do policial aposentado por invalidez à ativa chama reversão ex officio. Não vai errar, tá? Olha lá, a reversão só poderá ser efetivada se comprovada a capacidade para o exercício do cargo e tornará sem efeito a reversão ex officio e cassada a aposentadoria do policial e não tomar posse e não entrar em exercício injustificadamente dentro do prazo legal. Então, é isso, né? Então, se o cara não fizer tudo que for determinado, além de tornar sem efeito essa convocação para ele entrar na ativa, ainda vai ser cassada a aposentadoria. Quer dizer, não adianta dar um de louco, fazer de conta que não é com você, porque vai dar BO, tá bom? E é óbvio, você vai ter a reversão dentro do próprio cargo, não vai voltar em outro cargo. Eu quero só voltar se eu for delegado-geral de polícia. Não é bem assim, né? Ser investigador, já quer voltar com outro cargo, não existe, tem que prestar concurso, você sabe. Olha lá, questãozinha que já caiu na prova. O ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço policial, quando insubsistentes as razões que determinaram sua aposentadoria por invalidez, é denominado de acordo com a lei orgânica, como a recondução de reintegração de ofício, coloca uma palavrinha parecida para você ser induzido a erro, reversão ex ofício, readmissão e retorno vinculado. Ó, que beleza! Aí você fala, não é retorno vinculado, Vivi, eu vou voltar para o mesmo cargo, estou vinculado ao cargo, deve ser isso aqui mesmo. Pelo amor de Deus, acabamos de falar, não dá para errar essa, tá bom? Como eu sempre digo, tem algumas coisas que parecem óbvias, mas na hora que tem lá 100 questões para você fazer em 1 hora, que você tem que terminar, que você tem que passar o gabarito, as coisas que parecem óbvias vão ficando menos óbvias. Então, você tem que, na verdade, treinar muito para poder dar certo. Vamos lá. Existem 3 tipos de remoção. O artigo 37 da Lei Complementar 207/79 fala que existe remoção a pedido, né? Quer dizer, você vai solicitar, né? Vai pedir para ir para uma outra unidade, né? Não quero mais trabalhar aqui em São Mateus, quero ir lá para a Zona Norte, quero ir para Brasilândia. E aí, vou fazer um pedido. Primeiro, você vai fazer o pedido.
Quem já fez pedido antes tem preferência, papapá, papapá, você vai, né, seguir a lógica do processo. Posso pedir remoção por permuta, quer dizer, eu vou lá para a Brasilândia, o humano da Brasilândia, né, o policial parceiro, vem aqui para São Mateus. Então, você pega por permuta. E no interesse do serviço policial, vamos supor que a Marcilene é a melhor papiloscopista policial que a gente tem aqui em São Mateus. Marcilene Ninja, tá? Então, ela faz uns trampos para nós, ela é super gente boa, fez um trabalho sensacional, vinculado né, ao IC. E aí, no interesse do serviço, a Marcilene vai fazer o mesmo trabalho lá em Campinas, tá? Então, ela é convidada, né, para poder ir para Campinas, e ela recebe o seguinte: ela recebe uma ajuda de custo de 1 mês de vencimento. Cuidado que vencimento é diferente de remuneração, tá? Só que a Marcilene não poderá ser removida se essa remoção for de um município para o outro, diferente, né, da sua sede de exercício, 6 meses antes e 3 meses após as eleições. Então, toma cuidado. Vamos pensar aqui, ó. Marcilene trabalha aqui em São Paulo, aqui em São Mateus. Foi convidada para atuar em Campinas. Nesse caso, esse ano, por exemplo, a gente tem eleição para prefeito, tanto aqui como em Campinas está tendo segundo turno, tal. Vamos supor, se a Marcilene sair do município de São Paulo e for para o município de Campinas, ela não poderá, porque, de acordo com esse artigo, o policial não poderá ser removido no interesse do serviço para município diverso de sua sede no período de 6 meses antes e até 3 meses depois da eleição, tá? Agora, e se for de São Mateus lá para Campo Limpo, a Marcilene pode? Pode, porque aqui está dizendo que eu não posso remover para município diverso, tá? Agora, vamos supor que a Marcilene é servidora do Estado e a eleição é para presidente. Eu posso remover a Marcilene para Campinas, já que a eleição não é no mesmo estado ou na mesma esfera que está ocorrendo a remoção? Galera, aqui não tem essa. Se estiver ocorrendo eleição, seja federal, estadual ou municipal, eu não posso remover nenhum policial no interesse do serviço para município diverso. Tá? Então, fica atento aí, porque eles podem colocar alguma situação, falar Marcilene, servidora estadual, será removida no interesse policial em um ano em que a eleição é federal. Quer dizer, a eleição ocorre em outra esfera, a Marcilene é servidora estadual, a eleição é federal, então pode. Não pode nenhuma. Tem eleição, não posso remover no interesse do serviço para município diverso. E para dentro do mesmo município. Pela interpretação da lei, sim, poderia. Tá bom? É preferencial na união dos cônjuges a sede de exercício do policial quando esse for a cabeça do casal. Exatamente, né? Vou remover a cabeça do casal, né? O chefe da casa, seja o chefe da casa, quem quer que seja, é preferencial, né? Sempre a sede desse policial. Então, eu tenho que, caso, né, tenha compatibilidade aí de regimes de contratação, sempre levar o cônjuge também. Vamos lá. Vamos ver uma questãozinha aqui. Assinale a alternativa que está expressa de acordo com a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, tudo que a gente viu, às vezes, cai em várias questões, tá bom? Então, às vezes, você está fazendo uma questão, tem vários assuntos sendo abordados em diferentes coisas. A gente vai voltar nessa questão aqui, por exemplo, várias vezes. Eu vou mostrando para vocês onde estão os erros. E quando eu estudo para concurso, eu não posso só ir lá, fazer uma questão, verificar qual é a certa, verificar qual é a errada e está tudo certo, né?
Ah, essa é a resposta, ponto. Não, eu tenho que verificar qual é o erro que tem na questão. Por que eu errei? Por que eu respondi errado? Me falar quais são as informações. Então, essa questão aqui, por exemplo, nós vamos trabalhar ela em vários momentos do nosso curso. Então, vamos lá. O policial que sofrer lesões no exercício de suas funções deverá ser encaminhado a qualquer hospital público ou particular às suas próprias expensas. A pena de advertência não acarreta perda de vencimento ou qualquer vantagem de ordem funcional, nem contará pontos negativos na avaliação de desempenho. O policial não poderá ser removido no interesse de serviço para município diverso do de sua sede de exercício, no período de 6 meses antes e 3 meses após a data das eleições. O cônjuge, ou na falta deste, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento do policial civil, será concedida a título de auxílio funeral a importância de 3 meses de vencimento. E será dispensável o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar pena de repreensão, multa, suspensão, cassação de aposentadoria ou responsabilidade. Olha só, tem assuntos aqui que a gente não viu, mas tem coisas que a gente viu. E é óbvio que essa questão é do assunto que a gente viu. Então, a resposta aí, né, o que está correto em relação à lei que a gente viu até agora é a alternativa C. Só que, como eu disse, no decorrer do curso, eu vou conseguir mostrar para vocês o que tem de errado nas outras alternativas. Tá? Vamos falar só mais desse artigo para eu dar um intervalinho para vocês. Vantagens de ordem pecuniária. Além do valor do padrão do cargo e sem prejuízo das vantagens e demais legislações, o policial fará jus às seguintes vantagens pecuniárias. Gratificação por regime especial do trabalho policial e ajuda de custos em caso de remoção. Já falei qual é a ajuda de custo, né? 1 mês de vencimento no caso de remoção do interesse policial. Tá? Não é qualquer, por exemplo, fui removido a pedido lá para outro município. Eu não tenho uma ajuda de custo. Eu pedi, né? Então, remoção no interesse policial. Seguinte, o que é um regime especial de trabalho policial? Primeiro, esse regime especial, ele garante, né, o pagamento de uma gratificação, e para esse pagamento da gratificação, essas coisas têm que acontecer. Então, vamos falar aí. Prestação de serviço em condições precárias de segurança, então você tem uma delegacia toda arrebentada, né? Não tem grade, não tem porta, sei lá. Cumprimento de horário irregular, a gente tem vários policiais que trabalham em alguns grupos que têm que estar disponíveis, chamadas a qualquer hora, um dia trabalha de manhã, um dia trabalha de madrugada, um dia trabalha à noite, né? Plantão noturno, proibição de exercício de atividade remunerada, exceto, né, no caso aí da lei, relativas ao ensino e à difusão cultural, ou de algum convênio firmado entre o Estado e os municípios, com entidades ou associações privadas, risco de tornar-se vítima de crime no exercício da sua função, ou seja, todos, né? Vamos dizer assim. E quais são essas gratificações? 140% para titulares dos cargos de delegado e delegado-geral de polícia e 200% dos titulares das demais carreiras. Cuidado! Assim como a ajuda de custo pela remoção que importar mudança de município, esse valor é calculado em cima do vencimento. E vencimento é diferente de remuneração. A gente tem alguns casos de auxílios que são calculados em cima da remuneração. Porém, ajuda de custo por remoção no interesse do serviço policial que importe mudança de município e gratificação pelo regime especial de trabalho policial é sempre calculado pelo padrão de vencimento, levado em consideração o padrão de vencimento. Tá bom? Então, 140 para delegado e DGP, 200% para todos os outros cargos. Médico legista também? Também. Perito também? Também. Investigador também? Também. Escrivão? Todo mundo. Beleza? Vamos lá. Acabei de falar, ó,
policial removido no interesse do serviço policial para outro município, será concedida a ajuda de custo correspondente, né, ao mês de vencimento. Não tem ajuda de custo quando tem remoção por pedido ou permuta, também já tinha dito, né? Aí, olha lá, ao policial civil licenciado para tratamento de saúde em razão de moléstia profissional ou lesão recebida em serviço, será concedido transporte por conta do Estado para a instituição onde deva ser atendido. Aí é interessante, porque tem N outras questões que podem cair nesse sentido aí. A gente tem uma questãozinha que a gente vai tratar exatamente desse assunto. Então, transporte por conta do Estado. Agora, claro, moléstia profissional, ou seja, um problema que ele teve decorrente do exercício da função, ou alguma lesão que ele se machucou durante o serviço. É disso que a gente está falando no artigo 47. Agora, vamos supor, esse aqui eu gosto bastante, eu sempre brinco na sala de aula, dentro do pessoal, porque assim, ao policial civil que falecer fora da sede de exercício e dentro do território nacional do desempenho do serviço, será concedido transporte para, no máximo, 3 pessoas do local do domicílio ao do óbito e de volta. Tem gente que confunde muito. Primeira coisa, sou um policial, né? Fiz lá um planejamento de férias, fui para Natal de férias, tomei um tiro, morri lá. Vai ser concedido transporte de volta para até 3 pessoas, para no máximo 3 pessoas da minha família, daqui de onde eu moro até o local do meu óbito? Não, porque eu não estou no desempenho do serviço, tá? E aí o que acontece? Não vai ser. Então, se eu tiver numa ação que saiu daqui de São Paulo para ir buscar alguém lá em Natal e aconteceu algo comigo nesse desempenho do meu serviço, aí sim. Aí vamos supor que eu faço parte, né, vou para Davos com o governador, faço parte da comitiva lá de segurança do governador, vamos fazer uma força-tarefa aí. Vamos supor que eu vou para Davos. Se eu morrer em Davos, trabalhando, porque eu estava fazendo parte da comitiva do governador, por exemplo, será concedido transporte para no máximo 3 pessoas da minha família, do meu domicílio até onde eu morri? Não, porque aí é fora, né? Não é dentro do território nacional que ocorre essa conferência. Então, nesse caso, somente dentro do território nacional. Tá? Então, não esqueçam disso, porque eles podem colocar para você uma situação hipotética, que fale que o policial morreu fora do Brasil, e nesse caso, fora do Brasil, não vai ser concedido. Então, é dentro do território nacional, no desempenho do serviço, sim, vai ser concedido. E olha aqui, aí esses dias um aluno falou, Vivi, e se eu tiver de férias na Bahia, tá tendo tiroteio, eu tô vendo um assalto, eu vou lá como policial e acabo tomando um tiro porque eu fui defender lá a pessoa do assalto, o que vai acontecer comigo? Nesse caso, eu não estaria no desempenho da função? Nesse caso, você teve um ato de bravura, na verdade, né? Porque você não foi, olha aqui, ó, não foi de acordo, você não estava em operação, tá? Então, ó, o secretário de Segurança Pública, por proposta do delegado, ouvido o Conselho de Polícia, poderá conceder honrarias ou prêmios aos policiais autores de atos de trabalho relevantes de interesse policial ou atos de bravura. Foi o caso daquela policial de Suzano, na porta da escola que matou aquele rapaz, né? Inclusive a família processou ela depois que ela usou o vídeo para fazer campanha política, tá bom? Então, nesse caso, não seria desempenho do exercício, tá? Porque ele não está numa operação, numa ação que foi articulada pela polícia. Então, gente, fica aqui um pouquinho de bom senso aí para vocês, tá bom? O policial civil que ficar inválido ou que vier a falecer em consequência de razões recebidas ou doenças contraídas em razão disso, ele será promovido à classe imediatamente superior. Então, sou da segunda classe. Fiquei inválido ou morri em função de algo enquanto em relação ao meu serviço, sou
né, promovido para a primeira classe. Tá? Então, isso é legal, porque muita gente não sabe. Está na LOP, artigo 50. Agora, isso é bem legal. Então, vamos lá. Eu morri. Sou policial, morri, fui lá no Rio de Janeiro, fui prender o André do Rap, os caras depois soltaram, uma beleza. Vamos supor que eu sou um policial de São Paulo, fui até o Rio de Janeiro, lá em Angra, fui prender o André do Rap, tomei um tiro, morri no Rio, em operação. Vai ser concedido transporte de volta até 3 pessoas da minha família? Vai. Aí alguém da minha família comprova lá que fez despesas em virtude do meu falecimento. Seja eu ativo, como eu estou policial ativo, ou inativo, tá? Um aposentado e tal. Será concedido, nesse caso, auxílio funeral a título de benefício assistencial. Aí, aqui que é o X, ó. Um mês da respectiva remuneração. Ah, mas a irmã da Vivi foi lá e comprou um caixão de papelão para pôr ela. E o salário dela era, vamos supor que eu ganhava R$8.000 na polícia. E minha irmã comprou um caixão de R$1.500. Vai ser pago o valor da minha remuneração, vai ser ressarcido a pessoa que fizer as despesas por conta do meu falecimento, né, que foi lá, pagou tudo direitinho, os valores equivalentes a um mês de remuneração. Vai ficar falando, quanto você gastou? Manda nota, não sei o quê. Tem isso. A lei é muito clara. Todo policial, ativo ou inativo, tá? Que falecer, e não precisa ser no exercício da função, é qualquer um que falecer. Eu falei que eu fui lá buscar o André do Rap e tal, porque vem a segunda parte do nosso trabalho. Porém, a todos, ó, ao cônjuge, companheiro ou companheira, na falta disso, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude de falecimento do policial, ativo ou inativo, será concedido auxílio funeral a título de benefício no valor correspondente a um mês de respectiva remuneração. Aqui, ele não fala que tem que ser no desempenho do serviço, tá bom? Ele não fala. Então, todos têm direito, ativo ou inativo. É só solicitar, entrar com pedido. Porém, eu dei o exemplo de eu, policial, ter ido, né, lá na ação que prendeu o André do Rap em outro estado, né, usei uma referência. Se, ó lá, no caso ficar comprovado por meio de competente apuração de que o óbito do policial decorreu de lesões recebidas no exercício de suas funções ou de doenças delas decorrentes, o benefício será acrescido de a mais um mês da respectiva remuneração. Caramba, Vivi! Então, quer dizer, estou na ativa, morri, lá em Natal, vai ter o benefício. Beleza? Morri. Independente do que aconteceu, morri, vai ser solicitado, tem o benefício de um mês de remuneração. Só que se eu morrer de uma lesão recebida no exercício da função ou alguma doença que eu contraí no decorrer da minha carreira policial, vou receber a mais um mês, entendeu? Então, são 2 meses. Então, não são 2 meses em qualquer caso. Eu tenho um mês de respectiva remuneração de auxílio funeral, ativo ou inativo, morreu, porém, morreu em lesão recebida no exercício ou doença dela, né, da sua função, que você teve, né, durante a vida, um mês a mais, tá bom? O policial que sofrer lesões no exercício de suas funções deverá ser encaminhado a qualquer hospital público ou particular às expensas do Estado. O que é expensa, gente? A custa do Estado. O Estado paga, tá, para poder, para esse policial poder se tratar, ó lá, no exercício, né? Então, enquanto eu estou trabalhando, eu tenho que encaminhar para o hospital mais próximo e o que seja mais interessante aí para o Estado poder tratar o servidor. Lembra dessa questãozinha? Olha lá, a gente já consegue verificar os erros da alternativa A, que é aqui, ó, o policial que sofrer lesões no exercício das suas funções deverá ser encaminhado a qualquer hospital público ou particular às suas próprias expensas? Não, as expensas do Estado, ou seja, as custas do Estado. E a alternativa D,
Ao cônjuge ou, na falta deste, a pessoa que provar ter feito despesa em virtude do falecimento do policial, será concedida a título de auxílio a importância correspondente a 3 meses de vencimento. Não, é 1 mês. E cuidado, não é a título de auxílio funeral, é a título de benefício assistencial o auxílio funeral, tá? Agora aqui, muita gente vai ficar com dúvida, olha só. E se fosse 2 meses de vencimento, Vivi, eu poderia responder essa? Teria que estar com aquele adendo. Será concedido 1 mês a mais de vencimento, se bem que aqui a gente está falando de vencimento, né? É remuneração. 1 mês a mais de remuneração e não vencimento, caso o policial, né, tenha morrido em decorrência de lesões ou doenças vinculadas à profissão, ao seu serviço. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui tem vários erros, né? Tá? E daqui a pouquinho a gente vai responder, verificar os erros da B e da E. E aí, o que é um elogio? Elogio, para o fins dessa lei, é a menção nominal ou coletiva que deve constar dos assentamentos funcionais do policial por atos meritórios que haja praticado. Então, atos de bravura, algo que mereça, né, que ele tenha tido esse mérito, ele pode ou não receber um elogio. Isso vai lá para os assentamentos, ou seja, para a documentação do policial, isso fica no histórico dele, isso é muito interessante. E o que é, para que serve esse elogio dentro das carreiras da Polícia Civil? Pessoal, isso aqui pode ou não cair, como eu vou falar de muitos artigos da lei, então eu vou só mencionar. Morte, invalidez ou lesão corporal de natureza grave no cumprimento do dever, ato que traduz a dedicação excepcional no cumprimento do dever, transcendendo ao que normalmente é exigido de um policial, execução de serviços pela sua relevância e pelo que representa a instituição ou para a coletividade, que mereçam ser enaltecidos e reconhecidos. Então, isso são características e trabalhos e condições que levariam ao policial a ter, sim, um elogio por conta do seu trabalho, ou no caso aí de morte e invalidez, no cumprimento do dever, tá? Aí, quem são os cumprimentos para determinar a inscrição de elogio nesses assentamentos do policial? Os competentes são o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral de Polícia. E o delegado-geral de Polícia, no caso, tem que ouvir o Conselho da Polícia Civil. Não é assim, eu quero fazer um elogio. Não, o secretário de Segurança Pública, sim. E o DGP, no caso, tem que ouvir o Conselho. Tá? Os elogios, no caso 2 e 3 do artigo 59, serão obrigatoriamente considerados para efeito de avaliação de desempenho. Ou seja, esse ato de dedicação excepcional e a execução de serviços de relevância, eles também entram para efeito da avaliação de desempenho, que é claro, você não é porque é servidor que não tem avaliação de desempenho, pelo contrário, a gente tem avaliação de desempenho hoje como um instrumento, tá, para a melhoria dos trabalhos de qualquer órgão, né, e qualquer empresa pública ou privada. Isso é hoje uma referência, uma ferramenta que vai aí garantir que as coisas sempre melhorem. Eu acho que isso que é interessante, tá bom? Vamos lá. Pessoal, toda vez que eu, policial, me deparo com algumas situações, eu tenho que cumprir tem uma série de condições, porém tem coisas que você tem que cumprir no geral, mas que não estão pontuadas na lei como dever, né? A gente até viu lá, é óbvio que você tem que ser proativo no dia a dia, mas não está lá na lei determinado como um requisito. Então não preciso ser? Não, isso é da vida, né? Você precisa ter uma condição mais proativa. Porém, diferente de algumas coisas, quando você tem um dever e ele não é cumprido, no caso da Lei Orgânica da Polícia, existe uma punição pelo não cumprimento desse dever. Então, guarda aí que o artigo 62 e o artigo 63, que são das transgressões, são de suma importância para a gente poder avaliar que tipo de punição você vai ter, por exemplo, por não ser assíduo e pontual.
Poxa, Vivi, então se eu chegar atrasado, eu vou ter uma penalidade? Claro, porque é um dever seu. A um momento que você não cumpre, você pode ser punido. Tá? E aí tem outras punições, caso esses deveres sejam percebidos que você faz de propósito. Então, tudo isso tem agravantes, e a gente vai ver isso no decorrer das aulas. Então, ser assíduo, o que é ser assíduo? Trabalhar todo dia que você está designado, escalado para trabalhar. Pontual, chegar no horário. Imagina, você vai para uma operação, vai sair 10 viaturas, todo mundo lá mobilizado, e você é o único que chega atrasado. Então, complicado, tá? Então, não pode. Ser leal às instituições. Eu não gosto de ninguém, eu só gosto da Polícia Civil. Você tem que ser leal às instituições. Cumprir normas legais regulamentares. Tudo que está na lei, tudo que está nos regulamentos, devem ser cumpridos. Se você não cumpre, não quero, eu quero ver quem me pega. A galera do quero ver quem me pega. Não pode ser assim, Zé Povinho, né? Ficar arrumando queda de braço superior, porque se você descumprir algo, descumprir um dever, ou descumprir o regulamento, ou descumprir uma lei, você está, né, descumprindo e vai ser penalizado. Zelar pela economia e conservação dos bens, inclusive, especialmente daqueles em que foi concedida a você, então, sua arma, sua algema, ou se for trabalhar no departamento, cuidar para que não seja gasto muito sulfite, cuidar da conservação da impressora, né? Porque não é sua que você vai bater de qualquer jeito. Então, essas coisas precisam ser cuidadas e isso é um dever do policial. Desempenhar com zelo e presteza todas as missões que forem conferidas a você. Então, o que é zelo? Com cuidado. E o que é presteza? Ser prestativo, né? Estar ali à disposição mesmo. Só vou fazer se os caras mandar, não quero nem saber. Para de ser Zé Povinho, não pode. Você está descumprindo um dever se você não agir com presteza. Tá bom? Aí ele fala, né? Desempenhar com zelo e presteza as missões que forem contidas, usando moderadamente a força ou outro meio adequado que dispõe para desempenhar as coisas, tá? As missões. Informar incontinente toda e qualquer alteração de endereço da residência ou do número de telefone se houver. Pessoal, faz uma correção aí para mim. Você vai corrigir, não sei por que esse PowerPoint está errado. Esse incontinente é com I. É incontinente. Tá? Incontinente com I, significa, com I aqui no final, significa imediatamente. Então, toda vez que você mudar de endereço ou de telefone, você tem que informar imediatamente ao seu superior e ao departamento que seja o responsável pela alteração desse dado. Prestar informações corretas ou encaminhar o solicitante a quem possa prestá-lo. Comunicar o endereço onde possa ser encontrado quando dos afastamentos regulamentares. Vamos supor que você está de folga, uma folgona, ou você está de férias. Segundo a lei, é um dever seu comunicar onde você precisa ser encontrado. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial. Olha que coisa louca. Residir na sede do município onde exerça o cargo ou função onde autorizado. Na verdade, aqui é uma coisa bem engraçada. Pô, Vivi, eu moro em Santo André, trabalho em São Bernardo. É óbvio, isso existe, isso acontece. É uma rua, né? Na rua de cima é um município, na rua de baixo é outro. Aqui está na lei. Se cair na prova, cara, responde o que está na lei. Tá bom? Responde o que está na lei sempre. Frequentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos os cursos da CADEPOL, portar carteira funcional, promover as comemorações do Dia da Polícia, né? Que no caso é dia 21 de abril, o patrono é o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Ser leal com os companheiros de trabalho e com eles cooperar para manter espírito de solidariedade, estar em dia com as normas de interesse policial, divulgar para conhecimento dos subordinados as normas referidas no inciso anterior, né? Então, quer dizer, se eu tenho um cargo de chefia e tenho um subordinado, eu tenho que avisar ele quais são essas normas de interesse policial. Esse é meu dever. E se eu deixo de fazer, porque eu aprendi sozinho, eu quero cada um se vire, é um descumprimento de dever, e aí você pode ser penalizado por não ter informado o seu subordinado.
Manter descrição sobre os assuntos da repartição, especialmente despachos, decisões e providências. Tem gente que é Zé Povinho, fica falando as coisas do departamento, da delegacia, dos inquéritos, o povo na rua. Não pode. Descumprimento de dever. Vamos lá. Nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ao policial civil é vedado. É vedado portar carteira funcional? A gente acabou de ver que não. É um dever portar carteira funcional. É vedado ser assíduo e pontual? Não. Pelo contrário, tem que ser assíduo e pontual. É vedado faltar, chegar atrasado ou abandonar a escala de serviço? É vedado? Não. Vamos ver. É vedado cumprir as normas legais e regulamentares? É vedado zelar pela economia e conservação dos bens do Estado? Pessoal, primeira coisa, se você não souber o que é vedado, você pode ficar em dúvida nessa questão. Vedado é proibido, né? O que é proibido ao policial? Então, alternativa C. É proibido ao policial chegar atrasado, faltar e abandonar a escala de serviço e plantão. O resto tudo é permitido, é dever. Tá bom? Agora vem as transgressões. As transgressões também correm penalidade. Deixa eu ver que horas são aqui para a gente não perder a hora. Vai dar tempo de falar de todas as transgressões hoje. Pessoal, é o seguinte, o que é uma transgressão? Transgressão são faltas que você, ao fazer, terá penalidade. Isso vai para o seu assentamento, né? Isso vai para a sua ficha. Isso pode atrapalhar na hora das promoções, então tem que tomar muito cuidado. E tem algumas coisas que tem esse salvo aí, tá vendo? Ou seja, é transgressão se você fizer. Porém, se você estiver fazendo por algum motivo específico do que está aí, já não seria mais transgressão. Então, toda vez que você for estudar uma lei, é muito interessante você grifar o que é salvo, o que é exceto, o que é prazo, o que é exclusivamente, o que é prioritariamente, o que é unicamente, o que é nunca, jamais, sempre. Essas coisas devem ser bem marcadas na sua lei para o processo de revisão ficar efetivo. Então, vamos lá. São transgressões disciplinares. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais. Isso aqui, trocando por São Mateus, né, pela linguagem de São Mateus, você fica sendo visto com os mala, né, os vagabundos. Né? Então, vamos falar o português claro. Se você ficar tendo relações de amizade ou ficar se exibindo em público com essa galera, é uma transgressão, salvo por motivo de serviço. Vivi, eu estava em serviço, eu vi que tiraram foto, tal, não sei o quê, e se isso cair, houver uma denúncia. A gente vai falar disso depois, tá? Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. E se você sendo servidor, sendo policial civil, você pode sim representar perante qualquer repartição pública o seu esposo ou a sua esposa ou qualquer parente até segundo grau. Tá? Então, você não pode ser procurador ou servir de intermediário para pessoas além dessas pessoas elencadas aí, esposo ou esposa ou parente até segundo grau. Senão, é transgressão você fazer. Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal, representando nesse caso. Aqui é o seguinte, seu superior pediu para você fazer algo que é ilegal. Você tem que descumprir, óbvio, é ilegal, você tem que descumprir. Porém, se ele pedir algo que não é ilegal, o que você tem que fazer? Fazer o que o cara está pedindo. Se você descumprir alguma determinação legal ou alguma ordem legal, você vai ter uma transgressão. Porém, se você descumprir porque a ordem é ilegal, você está certo. Só que é o seguinte, só descumprir e não representar, ou seja, não denunciar, vai sobrar para você. Então, vamos ver aqui, Vivi, mas tem que responder.
não tomar as providências necessárias ou deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que tenha conhecimento. Quer dizer, você deixar de cumprir uma ordem superior porque ela é ilegal, mas não representar também é transgressão. Então, não adianta fazer de conta que não é com você. Se descolarem que você sabia, transgressão, porque você deixou de comunicar. Na prova responde desse jeito, beleza? Vai ficar mais fácil assim. Deixar de oficiar tempestivamente nos expedientes que forem encaminhados, ou seja, deixar de trabalhar em tudo que for pedido para você de forma efetiva. Negligenciar a execução de ordem legítima, ou seja, não vou fazer não, foi esse cara que mandou, não curto muito ele, não vou fazer de conta, vou dar de louco, vou colocar aqui no escaninho, vou deixar passar. Transgressão. Interceder maliciosamente em favor de parte. Então, quer dizer, tem lá um processo rolando, um inquérito rolando, e eu vou lá interceder porque eu quero favorecer alguma parte. É transgressão disciplinar. Simular doença para esquivar-se do cumprimento da obrigação. Vai ter uma ação, vou para o Rio de Janeiro, vou fingir que eu estou doente. Se os caras descolar que eu estou doente, que eu menti, que eu simulei que eu estava doente só para não fazer algo, transgressão. Faltar, chegar atrasado ou abandonar escala de serviço ou deixar de comunicar com antecedência, né, por motivos, né, subordinar, né, a autoridade que você tiver subordinado, quando você não puder comparecer à repartição, salvo se for um motivo muito justo. Eu faltei, não consegui avisar por causa disso. O motivo foi justo? Beleza, não é transgressão. Agora, faltou, chegou atrasado, abandonou a escala, não comunicou ninguém porque demorou, não quero saber, aí é transgressão, tá? Permutar horário, trocar horário, ou execução de tarefa. Então, eu troquei meu horário ou pedi para um cara fazer uma tarefa que era minha, sem eu pedir autorização da autoridade competente, sem pedir para o meu chefe, sem pedir para a pessoa que é responsável por permitir que eu troque de horário ou que eu passe a tarefa para alguém. Usar vestuário incompatível com o decoro da função. Aí você chega na delegacia, está lá o delegado de bermuda. Não vai rolar, né? Então, inclusive, já nas provas objetiva, escrita, oral, o vestuário já tem que ser compatível, né, gente? Vamos pensar nisso aí. Descurar da aparência física ou do asseio, descurar é descuidar, né? Você vai fazer uma diligência, vai daqui até Santos, que nem hoje está um calor da bubônica, né? Pelo menos hoje, tá? Talvez no dia que você estiver vendo esse vídeo não esteja. Porém, você está lá em diligência, você pega a viatura, 3 policiais atrás, 2 na frente, e o cara do meio está catinguento até as horas. Ninguém merece, né? O cara que não se cuida da aparência, do asseio, da limpeza, né? De ficar um pouco mais aciado, o que acontece? É transgressão. Apresentar-se no trabalho alcoolizado sob o efeito de substância que determina independência física ou psíquica, não pode pingão trabalhar, a gente já sabe, né? Ter usado droga, aquela coisa toda. Lançar intencionalmente em registros oficiais, papéis ou qualquer expediente, dados errôneos, incompletos ou que podem induzir a erro, né? Cara, tem gente que é do mal, vai falar assim, vou colocar umas coisas aqui a mais que é para ferrar fulano. Transgressão. Faltar, salvo motivo relevante, a ser comunicado por escrito no primeiro dia em que comparecer à sede de exercício, tá? Então, tem que fazer. Utilizar para fins particulares, qualquer que seja o pretexto, material pertencente ao Estado. Vou pegar uma viatura para levar uma mesa de bilhar até a minha casa da praia. Posso? Lógico que não, né? Vou levar minha sogra na rodoviária. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Interferir indevidamente em assuntos de natureza policial que não seja de sua competência. Não posso ficar mexendo em coisas que não são da minha competência, transgressão. Fazer uso de bens ou valores que cheguem às suas mãos em decorrência da sua função. Vamos supor que você tem chegue, né, para você providenciar algum equipamento, alguma coisa, e foi dada a você essa atribuição, pegou um valor e você não fez o bom uso dele, um uso indevido, vai ser transgressão. Ficar exibindo desnecessariamente arma, distintivo ou algema, deixar de ostentar o distintivo quando estiver em serviço,
deixar de identificar-se quando for solicitado, divulgar ou propiciar divulgação sem autorização da autoridade competente através da imprensa escrita, falada, televisionada de fato ocorrida na repartição. Só que é mais ou menos assim, ó. Tanto que quando você está vendo o jornal, está passando normalmente os policiais com algum preso, alguém, e o repórter vai tentar perguntar alguma coisa, esses policiais não são os responsáveis, né, por divulgar nenhum dado. Então, tem sempre uma autoridade que nem sempre é o delegado, eu já vi em outros casos, tá? Mas é alguém autorizado que vai fazer toda a comunicação para essa imprensa, seja ela escrita, falada ou televisionada. Existem os porta-vozes, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e aí não pode. Então, aqui eu estou até falando da Polícia Militar, mas tem que ser uma pessoa designada para dar entrevista. Se você não for essa pessoa, é transgressão. Promover manifestações contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. Eu não gosto do DGP, sai falando dele. Eu não gosto do secretário de Segurança Pública, sai falando dele. A Polícia Civil tomou uma determinada atitude ou decisão, fico falando da decisão. Transgressão. Referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto ou documento da repartição. Tecer comentários que possam gerar descrédito da instituição policial, ficar falando da polícia. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado para obter proveito de qualquer natureza para si ou para outras. Aqui é a famosa carteirada, né? Ah, eu sou policial, tal. Vamos ver que você pode me ajudar aí, né? Tipo, velado é falando meio, né? Meio baixo dos panos, para ninguém perceber, uma coisa mais, né? Velada, vamos dizer assim. Ostensiva é não, falar, ó, eu sou policial, botar a carteira em cima, né? A sua funcionária, falar, e aí, meu, o que pega? Né? Depois a gente vai falar de outros casos. Mas valer-se desse seu cargo para obter proveito, né, para você ou para outra pessoa. Deixar de reassumir exercício sem motivo justo ao final dos afastamentos regulamentares, né, regulares. Então, tive férias, eu tive um plantão, deixei de ir, né? Atribuir-se qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce. Você é investigador, fica falando por aí que é delegado, você é auxiliar de papiloscopista, fica falando por aí que é investigador, transgressão. Fazer uso indevido de documento funcional, arma, algema ou bens da repartição, ou dar para outra pessoa, né? Emprestar aí. Ah, eu dei meu bolachão antigo para o meu primo. Quer que eu fale alguma coisa? Maltratar ou permitir maltrato físico ou moral a preso sob sua guarda. Isso aqui é o seguinte. Ai, mas tinha um mosquito da dengue lá, do chikungunya, na cabeça do preso. Eu peguei e dei uma pancada nele para matar o... Pessoal, não pode maltratar. Não posso xingar o preso de verme. Não posso falar bobagem para o preso. Não posso, tá? É assim que você vai responder na lei, na prova. Negligenciar a revista presa. Ah, mas ele estava sujo, o cara estava... Meu, já vi casos, olha só. Teve um caso agora no interior, faz uns 2 meses. Não sei o que aconteceu, tá? Porém, era um casal que estava brigando, a mulher chamou a polícia. E o que eles fizeram? Não revistaram o preso, colocaram os dois no compartimento traseiro da viatura, um do lado do outro. O cara pegou e matou a mina no banco de trás da viatura. Não dá, né, gente? Tem que revistar o preso. Na verdade, ele não estava preso, né? Ele estava indo para averiguação, os dois estavam indo para a delegacia para fazer boletim de ocorrência e tal, mas BO. Desrespeitaram isso BO, tanto na Civil, quanto na Guarda Civil Metropolitana, quanto na Polícia Militar, e BO em qualquer uma, né? Mas eu não posso negligenciar a revista preso. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão. Então, teve uma decisão ou ordem judicial, eu não vou fazer porque eu não concordo. Como assim não concorda? Meu, não posso desrespeitar ou procrastinar. Deixa que eu faço depois. Esse cara aí, dá licença, esse cara é mal forgado. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que pode escolher o momento de fazer o negócio. A decisão já era.
Tratar superior hierárquico, subordinado ou colega sem o devido respeito ou deferência. Faltar a verdade no exercício das funções. Deixar de comunicar incontinente, aqui também é com I, autoridade competente, informação que tiver, né, sob perturbação de ordem pública. Dificultar ou deixar de encaminhar expediente à autoridade competente, caso você não esteja na alçada de resolver. Concorrer para o não cumprimento ou retardamento de ordem de autoridade. O que é isso, gente? Olha isso. É alguém recebeu uma... Vamos supor, eu estou aqui na minha mesa, está meu colega na outra ali. Ele recebeu uma ordem, eu falo assim, faz isso não, esse cara é irmão, dá licença. Você está concorrendo, ou seja, você está fomentando o não cumprimento dessa ordem, né? Pelo amor. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica, determinada por lei ou pela autoridade competente. O cara mandou você fazer uma inspeção médica, tem que fazer, né? Transgressão quando não faz. Deixar de concluir nos prazos legais sem motivo justo, procedimento da Polícia Judiciária, administrativo ou disciplinar. Cobrar taxas ou emolumentos não previstos em lei. Isso aqui é cobrar o cafezinho, né? Você pedir aquele café, manda um café aí que eu vou regularizar, vou agilizar esse negócio aqui para você. Isso aí é transgressão. Expedir identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça cargo ou função policial. Deixar de encaminhar ao órgão competente para tratamento ou inspeção médica subordinado que apresentar sintomas de intoxicação habitual por álcool, entorpecente ou outra substância. Vivi, então peraí, calma aí. Eu trabalho, eu tenho uma equipe e tem um dos meus subordinados que tem um sintoma aí que o cara virou alcoólatra. Então, se eu não encaminhar ele, eu tô tendo uma transgressão, sim, você está descumprindo algo, né, descumprindo o que está, né, na lei, e você vai ter uma transgressão disciplinar. Dirigir viatura com imprudência, imperícia, negligência ou sem habilitação, também é transgressão. Manter relação ou relacionamento indevido com preso, pessoa em custódia, respectivos familiares, né? Então não pode, né, sair, mas a presa era mó tchutchuca, deu mole para mim, você não pode, tá bom? Vamos lá. Criar animosidade velada ou ostensiva entre subalternos superiores. Animosidade significa desavença, né? Ficar criando picuinha, ficar fazendo joguinho, né? Ficar com fofoquinha, ficar arrumando confusão, né? Ficar falando de um para o outro, entre subalternos e superiores ou entre os colegas, né? Isso é animosidade, é desentendimento. Atribuir ou permitir que atribua a pessoa estranha repartição, desempenho de encargos policiais. O cara nem é da repartição, você pediu para ele fazer um negócio que não é função dele. Transgressão. Praticar usura em qualquer uma das suas formas. Usura é agiotagem, é transgressão. Praticar ato definido na lei como abuso de poder. Quando vocês assistirem aula de legislação ou direito penal, direito processual penal, os professores vão tratar com vocês, né, inclusive as novas regras sobre a lei de abuso de poder. Então, se você praticar algum ato que está na lei definido como abuso de poder, transgressão. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Então, eu sou um delegado, fiz um bom trabalho aqui, a Argentina lá me chamou para ter algum, né? Aceitei uma representação de um Estado estrangeiro. Sem o nosso presidente autorizar, é transgressão também. Tratar de interesses particulares na repartição. Deixa eu resolver os negócios no meu imposto de renda enquanto eu estou trabalhando. Transgressão. Tá? Exercer comércio entre colegas, promover e subscrever lista de donativos dentro da repartição. Vou vender um jequiti aqui. Não pode. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. Essas são as ações que você pode ter comércio. Exercer, mesmo nas horários de folga, qualquer outro emprego ou função, exceto a atividade relativa ao ensino ou difusão cultural, quando compatível com a atividade policial. Então, vamos lá. Eu não posso, mesmo nas horas de folga, ter outro emprego, outra atividade remunerada. Exceto ensino e difusão
quando essas atividades de ensino e difusão sejam compatíveis ao meu horário. Então, aí não é transgressão. Fora isso, tudo transgressão. Então, não posso ter emprego, né, qualquer outro emprego ou função, exceto essas. Exercer pressão ou influir junto ao subordinado para forçar determinada solução ou resultado. Fica pressionando o povo para ter o resultado que você quer, para ser feito logo. Ficar, né, coagindo as pessoas, ficar pressionando as pessoas. Isso é transgressão. E o artigo 64, é vedado ao policial trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder de 2 o número de auxiliares nessas condições. Então, você, policial, não pode trabalhar sobre as ordens imediatas de um parente. Então, você não pode fazer parte da mesma equipe, salvo se for uma função de confiança, e também não pode ter mais. O cara tem 5 filhos, ele quer que os 5 filhos trabalhem com ele, não, só pode ter 2, no máximo. Tá? Não podendo exceder de 2 o número desses auxiliares aí por conta dessa função de confiança. Certo? Deixa eu ver o horário aqui. Dá tempo. Então vamos lá, pessoal. O que é responsabilidade? O que é responsabilidade do policial? O policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, quando o policial faz algo irregular, ele responde. Aí ele pode responder na esfera civil, se couber, na penal e ainda dentro da polícia administrativamente. A responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Pode até ser que ele não tenha uma responsabilidade civil ou penal sobre o ato que ele praticou. Porém, administrativamente, vai responder, é independente e vai para cima. Será reintegrado ao serviço policial no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela justiça. Então, a gente vai falar na nossa próxima aula sobre as penalidades que são imputadas ao servidor quando ele descumpre um dever ou comete uma transgressão. Porém, se ele for absolvido pela justiça depois, né, de tudo isso, ele tem aí o reingresso, né, ele será reintegrado e ainda tem o direito às suas vantagens devidas, todos os direitos e vantagens devidas. Aí ele vai precisar o quê? Comprovação do trânsito em julgado da decisão que nega a existência de autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Então, se acontecer alguma coisa, o cara for demitido e a justiça falar que ele não fez isso, ele é reintegrado ao órgão público e recebe. Inclusive, eu conheço casos de policiais que voltaram à ativa, ficaram 10 anos aí tentando provar a sua inocência e quando voltaram receberam todos os direitos e vantagens corrigidos, né? Corrigido pelas taxas aí devidas, determinadas pela justiça, tudo de uma vez, uma bolada. Olha lá, o processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. E a responsabilidade civil decorre do procedimento doloso ou culposo, que importe prejuízo à fazenda pública ou a terceiros. Então, eu só vou ter uma responsabilização civil se for nesse caso aí, que o que eu fiz, tá, o meu procedimento foi doloso ou culposo, com intenção ou sem intenção, mas que deu prejuízo para a fazenda pública ou para terceiro. A importância da indenização será descontada dos vencimentos e vantagens, e o desconto não excederá a 10ª parte do valor desses. Tá? Então, vai ter um cálculo e vai ser descontada aí do servidor. Vamos lá. Pessoal, uma questãozinha para a gente aquecer. Isso é um tema que não é recorrente em prova. Só tem essa questão, inclusive. Tá? Vamos ver. A responsabilidade civil do policial decorre da prática do dano por erro determinado por terceiro, da prática de ofensas verbais ou físicas contra servidores ou particulares. Ó, que loucura!
apenas da prática de crime funcional que se resulte prejuízo para a administração pública. Aí você vai falar, eu lembro que tem um negócio de fazenda pública. De omissão antijurídica cometida em obediência à ordem superior e de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo à fazenda pública ou a terceiros. Então, resposta E, né? Então, repassem aqui esses artigos da responsabilidade, porque não deve ser aí, não é muito cobrado, pelo menos nas últimas provas, e a gente não pode deixar passar. Deixa eu perguntar aqui para vocês se tem alguma dúvida. Adriano, Jefferson, Marcilene, Miriam e Rogério. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Seguinte, na nossa próxima aula a gente vai entrar nas penalidades. Tem uma tabelinha de penalidades aí. Quem quiser imprimir para fazer alguma observação, alguma coisa, mas ela está bem completa. Eu vou explicar, tá bom? Essa parte é o que mais tem questões em prova. Então, a nossa próxima aula vai ser terça. Então, eu peço que vocês revisem todo esse conteúdo. A gente parte daqui para a aplicação dessas penalidades, que são o assunto da próxima aula. Repassem os deveres e as transgressões, refaçam os exercícios. E se vocês tiverem alguma dúvida, na terça-feira a gente se fala. Eu vou deixando vocês por aqui. Aproveitem aí a sua quinta-feira, aproveitem o final de semana para estudar. E se Deus quiser, né, na terça-feira a gente se encontra. E o nosso próximo encontro vai ser na quinta. E depois, se Deus quiser, o nosso próximo encontro vai ser na sua posse. Tá? Me convidem para a posse, vou aí fazer uma entrevista com vocês. Depois nós vamos para o churrasco e vai ser uma maravilha, beleza? Então, fiquem com Deus. Valeu. Qualquer coisa, mandem mensagem no 992580489 se tiver alguma dúvida ou para pedir aquelas questõezinhas que eu falei, tá? 992580489. Um beijo, só se identifique, Vivi, quero questões de Locke, tá? E aí eu mando para vocês. Então fiquem com Deus, um beijo e até terça-feira.